E eu confesso a vocês que esses temas, né, das nossas lives, eles têm sido muito bacanas e têm feito as pessoas crescerem, né? Eu tenho recebido algumas mensagens, a gente cuidou dos temas com muito carinho. E hoje a gente vai falar de um tema que eu me apaixonei durante a minha vida profissional, né? Que são hoje chamados métodos ágeis, né? Hoje, inclusive, tem cargos específicos, né? Com esses nomes. Que são pessoas que pensam lá na frente, que são pessoas que elas curtem ferramentas de produtividade, ferramentas que geram resultado e existem vários profissionais hoje se especializando nesse assunto e há alguns anos, né, eu tive contato com essa ferramenta e acreditem, né, no passado a gente acreditava que métodos ágeis, ferramentas Lean eram coisas de produção, eram coisas de engenharia e eu digo a vocês, né, eu tive essa experiência trabalhando em recursos humanos, implementando ferramentas e metodologias Lean Office dentro de uma área de RH, assim como eu já vi outras áreas administrativas também utilizando, e os resultados são extraordinários, né? Então, em algum momento você pensa assim, poxa, não sei como que eu vivi sem, né? Como que não medi resultado antes dessa forma. Então você tem vários insights e realmente o seu mundo de visibilidade ele fica muito mais estratégico, né? Então são ferramentas que hoje eu sou apaixonada, apesar de ser da área de humanas, e isso é um sinal, viu? É um sinal que essas ferramentas incríveis são para qualquer pessoa, é para qualquer pessoa de qualquer área, né? Então, dentre vários profissionais que a gente tem aí na área, disseminando, né, esses aprendizados aí de Lean, de, de ferramentas simples, né, que mudam a nossa rotina. Eu trouxe hoje uma pessoa que eu tive a oportunidade de bater um papo alinhando, né, o nosso conteúdo hoje e é um querido, é uma pessoa com super bom humor, super pra cima, né, que é o Emerson. E o Emerson, ele já tem já uma jornada de anos, ele vai se apresentar para vocês. Ele tem uma jornada aí de anos já trabalhando nisso, nessa área, e hoje ele ensina pessoas a utilizar métodos ágeis dentro das suas operações, dentro das suas atividades, por mais simples que sejam, né? Então, eu gostaria de chamar aqui, eu vou colocar ele na telinha, o Emerson, que ele mesmo que vai apresentar, se apresentar para vocês. Ele é o Emerson da... Vamos esperar eles. Muito obrigado pelo convite, né? Isso é muito importante, eu acompanho o trabalho seu e realmente admiro porque você faz as coisas acontecerem de uma forma simples e o foco é ajudar as pessoas, desenvolver as pessoas. Então, Aham. isso para mim é fundamental, né? E vamos lá, né? Sou o Emerson, me chama de professor Emerson, porque na minha jornada eu sou professor acadêmico,
também, desde 2012 eu leciono em faculdades, né? Como eu estava dizendo, aí eu estava já ouvindo você comentar, eu tenho mais de 23 anos de experiência na área de implementação de ferramentas, melhoria contínua, processo, tudo que tange a parte de inovação. Então, a gente tem um background bastante na parte, quando eu falo experiência, né? Também sou gestor a nível internacional, tomo fora a minha empresa, também trabalho em outra a nível de gestor. E o ponto fundamental também a nível de especialização, que é o mais importante, né? Quem é essa pessoa que está falando com vocês, né? A nível de metodologias. Eu sou um especialista na área de qualidade, especialista na área de Lean Manufacturing, na parte de Six Sigma, certificações internacionais, Lean Expert, Master Black Belt, esses belts, nossa, o que é isso, né? Mas, são manipulações que vai falar para a pessoa qual é o domínio que ela tem, né? Nesse caso, a gente, no Master Black Belt, a pessoa tem um domínio prático, domínio funcional e consegue ensinar outras pessoas também. Isso na parte de manufacturing, a mesma situação. Lean Expert quer dizer o quê? Uma pessoa especialista no universo do Lean. Por isso que eu falo sorrindo, porque ele tem especialista, é a pessoa que tem a capacidade de passar algo brincando, né? Isso é algo fundamental. Fora isso também, eu tenho formação em inteligência emocional, tenho PNL, tenho programação linguística, tenho vários cursos aí a nível de perfis, mas porque isso também faz com que seja necessário. Porque não adianta você ser especialista em ferramentas e você não saber conhecer e lidar com uma pessoa chamada ser humano. Ah, com certeza. A gente ter essa abordagem, né? Fora isso também, eu tenho alguns reconhecimentos, alguns títulos mundiais, onde eu estou reconhecido realmente como especialista em qualidade a nível de supply chain. Isso aqui mundial, né? São títulos reconhecidos que praticamente, nossa, é um orgulho, né? Claro. Sim. A pessoa que está falando aqui tem bastante background para a gente brincar um pouco, de uma forma bem... entender um pouco o que é realmente o pensamento enxuto, né? O que é transformação, o que é inovação, né? Porque o pessoal fala tanta palavra inovar, métodos ágeis, método Scrum. E o que é isso, né? O que é isso, né? Para que serve isso? Nada mais são combinações de ferramentas, né? Que vai enaltecer cada vez mais o nosso dia a dia. Olha, a apresentação e a apresentação já. A gente vai brincar bastante, então, Emerson. Olha só, eu não queria interromper a sua apresentação. O pessoal está falando que está com um pouquinho de eco, está um pouquinho mesmo de eco. Eu não sei se é uma configuração ou se é microfone. Ou se a gente tira também o microfone, às vezes funciona bem. Vamos esperar, gente. E é muito legal quando a gente traz profissionais, né, pessoal, que, poxa, é apaixonado pelo que faz. E quando você está vendo aí, eu estou falando com a galera aqui, Emerson, vai na paz, vai no seu tempo. E eu estava falando, né, que a importância que é quando você realmente é apaixonado, né, pelo que você faz, porque isso leva você a chegar no próximo nível, né? E você chegar no próximo nível não é só você entregar resultado. Como você falou, poxa, eu penso também, fiz especializações em inteligência emocional e isso é uma cereja fora do a cereja no bolo, né? Você pensar fora da caixa e assim, hoje, se você não tem habilidades emocionais para lidar com outro ser humano, praticamente vai ter falha no processo.
Vai ter falha no processo aí, porque hoje, sem o ser humano é o seu cliente, o ser humano é a pessoa que vai te apoiar, né, dentro dos resultados que você precisa atingir. E Emerson, hoje, inclusive, eu vou assim apertar você, hein? No bom sentido, assim, ó, quero ferramenta, quero ferramenta. Vamos lá, vamos lá. Aí de casa, mandem perguntas, tá bom? E aí a gente vai respondendo no decorrer da live. Emerson, E isso o ponto que você comentou, Amanda. Estão ouvindo melhor agora? Aham. Tá ouvindo melhor agora? Tá, agora tá melhor a sua voz. Isso. Yes. Ok. Bom, eu ia comentar com você, né, que antes, né, o Emerson, essa questão de métodos ágeis e ferramentas de produtividade era um mito em algumas áreas, porque as pessoas acreditavam que era uma maneira de você aumentar a produtividade de produção, né? Mas o pessoal está falando que melhorou. Obrigada, Aí gente. sim. Yes. Mas a produtividade e resultado a gente também dá no nosso dia a dia, não é? E aí, Sim, pessoal, nas sim. coisas mais simples, é num atendimento telefônico, é você responder um e-mail, é responder uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, é uma rotina, né, que você precisa estabelecer para que você possa ser mais produtivo. Então, hoje, o Emerson, eu queria falar, né, a realidade das pessoas, né, que estão em home office, por exemplo, e também aquelas pessoas que já atuam como home office já há algum tempo, empresários, né, microempreendedores, enfim. E como a gente pode ajudar essas pessoas a serem mais produtivas, né? Transformar realmente aquilo que é mudança, que assusta, Sim. intimida, né, em inovação. E é por isso que você está aqui hoje. Opa, olha só a responsabilidade. Vamos lá, né? Isso é muito importante. E desculpa até... Vontade. Eu vou encher sua bola só um pouquinho mais, tá? Quando eu aprendi, pessoal, métodos ágeis, eu tinha muito preconceito, né? Também porque os profissionais que às vezes passam essa informação para a gente não fala a língua da galera, né? Não tem uma linguagem simplificada, essa questão da inteligência emocional para lidar com as pessoas. Então, hoje, eu entendo que essa habilidade, né, o Emerson, inclusive para você que é professor acadêmico, ou seja, você tem já uma didática, isso também é importante para que a gente consiga internalizar esses aprendizados, né? Então, hoje a gente está num momento maravilhoso, né, para reter. Porque a própria didática é muito importante, porque quando você domina algo, você pode passar essa forma mais simples possível, brincando, sorrindo, ou uma forma mais traumática. E a didática, você criar um rapport, criar um contato, um espelhamento com o seu público, né? Quando eu falo público, seria seu cliente, seus alunos, no seu dia a dia, isso é muito importante. Só que para isso faz com que o profissional ele tenha que dominar o tema para ele fazer isso. Então, isso é algo que a gente vai falar um pouco mais na frente da Lean Quality de uma empresa, mas é o que falta no mercado. As pessoas conhecem, mas não dominam. E quando vai passar, passa já com um preconceito. O que é um preconceito? Algo já que o Emerson viu que é muito difícil, já ensina algo com você, já falando, ó, vai dar errado. Então, como você vai conseguir fazer algo se você já parte do princípio de que está ensinando para você não ter uma didática? Né? E o fator de inteligência emocional faz com que você consegue mudar e adequar seu público-alvo, atendendo, sim, realmente a necessidade da pessoa. E isso é algo fundamental. E quando a gente fala, principalmente na parte de metodologias ágeis, né, que são várias metodologias, um lembrete muito importante, que quando a gente fala em mudanças, né, que nós estamos num cenário de mudança, estamos num cenário de
que fala muito de inovações, né? E o que é inovações, como se faz inovações. Primeiro momento, a gente tem que entender o cenário nosso, que é uma mudança, uma transformação. Por quê? Da mesma forma que eu vou passar uma aula para um aluno, que eu vou implementar algo na faculdade, eu tenho que entender o cenário que a gente está passando, o cenário que é, que mudança que eu quero fazer, qual é a transformação que eu quero se adequar. Lembrando-se o seguinte, né? O porquê, quando a gente fala de mudança e transformação é bom. Todas as metodologias que são top nasceram em cenários ruins. Nasceram em cenários de calamidade. Vamos colocar exemplo, o Six Sigma, que o pessoal fala que é uma metodologia que é top de redução de variabilidade, que faz você ter lucros financeiros, faz você mudar o seu jeito de gerenciar um projeto, gerenciar um problema. Foi criado lá na década de 80, mais ou menos, no período onde a Motorola ela precisava diminuir as falhas do componente eletrônico dela. Ou seja, eles estavam num universo realmente traumático de problemas. E precisava do quê? Uma mudança. Precisava do quê? Uma transformação, uma inovação. Depois, se a gente olhar um pouco pior ainda, acabou a Segunda Guerra Mundial no Japão. O que aconteceu? Surgiu o Lean Manufacturing logo após. O Ishiomo, mas o Sense Keijo, eles criaram uma metodologia de inovar a Toyota, porque chegou um dado momento que a Guerra Mundial arrebentou a Toyota. E o que eu faço agora? É o período que nós estamos. Então, essas pessoas, elas pegaram a seguinte ideologia, que uma mudança, ela é capaz de fazer a gente pensar fora da caixa, que a gente escuta muito falar, né? O que é pensar fora da caixa, né? Que a gente fala tanto. É a capacidade de você enxergar a mesma coisa de forma diferente. O que seria isso, né? Todo dia eu vou trabalhar, tenho o mesmo trajeto. Muitas das vezes estou tão robotizado que eu nem sei nada do trajeto. De repente, um belo dia, eu vou devagar. Aí eu começo a olhar para os lados e falo, nossa, olha as paisagens, olha o que está aí do meu lado. Eu começo a ter os olhos diferentes, que até então nunca eu tive. E isso é o primeiro fator da inovação. É você, quando você depara com a mudança, com o cenário de mudança, você começa a entender esse cenário de mudança seu, para você já começar a pensar em algo inovador. E na época, tanto a parte da Toyota como a Motorola, eles precisavam fazer isso, porque estava na ruína. Algo que está ruim demais, né? É pensando fora, é sair fora do problema. Porque senão você fica fazendo as mesmas coisas, robotizadas, as mesmas coisas. E ficam com os mesmos paradigmas, os mesmos preconceitos. E os mesmos resultados. Ou seja, se o resultado está ruim, eu vou continuar tendo resultado ruim. Vai continuar ruim. Então, a grande sacada que eles fizeram, por isso que eu gosto de épocas difíceis, eu gosto de mudanças, eu gosto de inovação, porque a história já diz, essas metodologias, até hoje, estão no mercado e são top de mercado. E quando vocês entendem elas, você vê o porquê, o arsenal de ferramentas, o arsenal de metodologias que elas ensinam para você olhar diferente. E quando você combina a parte técnica mais a inteligência emocional, aí você consegue atingir o ápice. Ou seja, você consegue sim adequar um ponto, Amanda, que você falou que é muito legal. Eu já falei, comentei isso com você, né? Que eu admiro muito, é você ter a capacidade de ter implementado Lean Manufacturing em HR, na parte de RH. E você, como uma pessoa de RH, você abriu a mente, eu sei que no início não foi fácil, deve ser meio traumático, mas uma vez que você abriu a mente, você vê que até hoje é possível utilizar essas ferramentas. Eu vou te falar uma coisa, Emerson. Quando a gente teve essa demanda, né, dentro da empresa onde eu trabalhei, onde eu tive esse contato dentro de RH, eu não imaginava, né, que
hoje, por exemplo, como empresária, como empreendedora, eu utilizaria as ferramentas dentro dos meus processos. Então, a ferramenta ela dá tanto resultado que hoje eu utilizo as ferramentas dentro dos meus processos de mentoria, dentro do desenvolvimento de líderes, né? Porque tanto a Aline comentou aqui, a Aline está aqui com a gente, querida. Ela falou que, poxa, dá para implementar até dentro de casa, né? E é verdade. Sim. Né? Então, para você fazer um planejamento de atividade com os filhos, e por que não dentro de um processo de coaching, de mentoria? É fantástico. Nossa, e é mais uma fantástico. prova que ele pode ser Sim. aplicado em qualquer lugar, né? É fantástico. E como você fala de processo de mentoria, um dos pontos do pilar também da Lean Quality, né? É tanto da coaching, mentorias, né? E treinamentos. E muitas das vezes as técnicas que a gente chega na parte, principalmente parte estratégica, é focado numa abordagem Six Sigma e Lean Manufacturing. Você não vai utilizar a metodologia completa, você vai utilizar algumas partes, um conceito empírico do que é ter um projeto, início, meio e fim. Ah, vamos lá, eu não sei estratégia. Ok, mas o que você precisa saber de uma estratégia? Vamos lá, o seu negócio, você precisa medir o seu negócio, você precisa conhecer ele. Como é que você mede? Quais são as entradas? As entradas, olha só que palavra interessante, entradas. Que isso que eu tenho que fazer? Por que entrada? Tudo é um processo, concorda comigo? Sim. Tudo é um processo. A gente está fazendo aqui um processo que chama uma life, um processo. A gente tem a entrada, que são interlocutores, tem a saída, que são o pessoal que está escutando, e tem um contexto aqui, que é um processo que chama transformação, que está fazendo o quê? As nossas entradas, que são informações, está se transformando, criando visões e chegando ao nosso público-alvo. Se eu tiro uma entrada, que é o conteúdo didático, o conteúdo pedagógico que estamos trabalhando aqui, não tem como fazer essa live. Então, o que acontece? Quando a gente fala numa parte estratégica, muitos empreendedores não conhecem, e quando fala empreendedor, pessoal, vamos tirar aí essa palavra, vamos falar a gente mesmo. Né? A gente quer mudar as coisas, mas não sabe o que mudar. Por quê? A gente não entende esse conceito do que é um processo. O processo é um conjunto de atividades que elas se interagem, transformando entrada em saída. Então, quando você começa a saber quais são as entradas suas corretas, é a primeira etapa de você ter uma estratégia, para você saber quais dessas entradas você vai estabelecer um controle para você ter uma saída coesa. Quando eu estou falando isso, eu estou falando uma abordagem lá do Six Sigma, que é do DMAI, que é a primeira etapa, definir, quando eu defino a minha estratégia. Olha só que interessante. Então, eu consigo brincar, né, com essa parte de ferramentas no contexto nosso atual. E para a gente, no dia a dia, é muito importante ter essa visibilidade, porque muitas das vezes a gente não consegue entender o nosso contexto de informação, o problema que a gente tem, porque não tem esses conceitos meio que vagos. Exemplo, né? Se eu estou fazendo um café, o café está sem açúcar, opa, a entrada minha que eu tenho que verificar se tem açúcar ou não. Se eu dosar a minha entrada, a saída do café vai estar menos açúcar ou mais açúcar. Concorda comigo? Sim. Isso é um conceito que eu estou dando um exemplo bem básico para vocês, para a gente enaltecer como é fácil entender um processo. E uma vez que a gente entende isso, a gente consegue começar a pensar um pouco fora da caixa. Se o meu café está ruim, não adianta eu vir num processo de preparação para me saber o que está acontecendo. Primeiro tem que entender o que está ruim. O que nós chamamos isso? Que é o crítico para a qualidade, a voz do cliente, né? Olha só, a voz do cliente. O que é a voz do cliente? É a voz das pessoas que necessitam ter informação, que vão utilizar aquele café. Certo? E que vai vai falar para vocês. Virar resultado. Esse é o ponto fundamental. O porquê essas metodologias até hoje são metodologias que nós chamamos metodologias ágeis, metodologias de soluções, porque ela fala algo que chama produtividade. Fala isso. Bem básico. Se você na sua casa
está fazendo um café, o seu pó que você comprou é um pó de uma má qualidade, o pó sendo uma entrada, você vai fazer o café. Na hora que sai o café, você vai tomar, não gostou do pó, certo? Aham. Você vai fazer uma análise. Que gosto ruim. Vai analisar o açúcar não é açúcar. Vai analisar se o processo não é o processo. Analisamos, é o pó. Vamos ter que fazer o quê? Trocar o pó. Legal, trocamos o pó. Só que você comprou 10. Só que você comprou 10 sacos. 10 sacos de pó. Então, olha só. Se você comprou 10 sacos de pó, então esses 10 sacos de pó vai ficar no seu estoque que você não vai consumir mais. Isso é um custo de uma não qualidade. Isso é um custo de algo, certo? Que em dado momento não foi monitorado, não foi pensado e que teve um prejuízo. Então, se a gente for levar isso na vida da nossa vida, da nossa casa, todas as partes do processo é igual a uma empresa. O que muda é a complexidade de cada processo. O que muda é a abordagem. E Emerson, o que fazer, né? Porque quando a gente, por exemplo, tem um estoque cheio ali, né? Então vamos pegar esse estoque e virar assim, poxa, eu estou cheio de problema para resolver e existem pessoas envolvidas nesses problemas. Como, por exemplo, aí vai o pó de café que eu comprei e aí a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, vou usar tudo? Eu comprei, né? O que acontece, o que fazer quando gera uma resistência da mudança, né? Porque às vezes, falando agora de solução de problemas, a gente envolve várias pessoas, vários integrantes, né, dessa peça, vamos dizer assim, e aí cada um tem uma opinião, uma sugestão diferente. O que fazer nesse momento? Ótima pergunta. Porque geralmente as mudanças, elas se dão em dois níveis. Primeiro, posso ter uma mudança que é nível de organização, que vem de top-down, que tem interferência ou não de pessoas. E tem uma segunda mudança que tem interferência de pessoas sim, né? E aí que muitas das vezes é uma mudança que a gente tem que trabalhar um pouco mais. Por que eu falo isso? Primeiro, nessa mudança a gente tem que entender qual o cenário em si da mudança. E quando eu falo entender, quais as pessoas que estão envolvidas nessa mudança, certo? Beleza, eu entendi a mudança, legal, agora vem a etapa, eu tenho que aceitar essa mudança, certo? Eu tenho que mostrar para eles o porquê essa mudança está acontecendo. Quando eu falo aceitar, até agora eu não estou mudando nada, eu só estou explicando para eles o que realmente está acontecendo. E hoje em dia é algo que é falho isso. Muitas das vezes as pessoas têm um preconceito porque elas não conhecem basicamente o que está acontecendo. Até mesmo porque elas têm uma dificuldade para entender e aceitar a mudança. Isso mesmo. E outras vezes a pessoa que é o líder dessa transformação não também tem a capacidade de passar essa mudança para eles corretamente. E o primeiro ponto que eu falo é você entender essa mudança, passar para as pessoas o que é essa mudança. Qual o fator Como dessa vender mudança. isso, né, para as pessoas Isso. de forma Tem eficiente. uma linguagem simples. Se eu estou falando uma mudança para minha esposa, que a gente agora vai mudar o pó de café, eu tenho que chegar numa linguagem para ela. Olha, a gente vai ter que mudar por causa disso, disso. Mas por que eu vou mudar? A primeira pergunta, por que eu vou mudar? A pessoa fica bem, assim, perplexa e com paradigma de querer mudar. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que saber conduzir essa informação. Tem a parte emocional, por quê? E aí, assim, gente, esse exemplo do café acontece em todos os lugares, né? Ela pode ficar magoada. Poxa, então quer dizer que meu café tá ruim? Funcionário, poxa, quer dizer então que a minha entrega não tá legal? Poxa, vou ser mandado embora. E aí já começa, né, aquele mix de sentimentos, não é? Então, essa parte da comunicação, do como falar, né? Isso é extremamente importante, né, Emerson? Sim, a comunicação, eu brinco, né? A escutativa.
E a comunicação efetiva é algo fundamental. E quando esse processo de mudança, você vai passar para uma pessoa uma mudança, se for um funcionário, como se vamos pegar esse exemplo de funcionário, primeira coisa, o que está acontecendo? Nós falamos, não, calma, isso primeiro é a mudança. Agora vem um ponto, a transformação. Eu aceitei a mudança, agora eu vou ter que fazer a adequação da mudança. Quando eu faço a adequação, eu tenho que transformar. Aí que entra a inovação. Até agora não falamos nada de inovação. A partir do momento que eu aceitei que eu aceitei a mudança, que eu cheguei e falei assim, Amanda, vamos ter que mudar o pó de café. Mas como assim? Eu já a vida inteira assim, mas calma aí. Olha só, a vida inteira fazendo dessa forma. Só que agora a gente tem a possibilidade de fazer diferente. Porque se eu usar esse pó de café, possa ser que eu tenha um ganho isso. Eu vou economizar um pouco mais, vou fazer mais copos de café com esse pó, o sabor dele vamos fazer, e vamos fazer junto? Vamos tentar? Legal, fizemos. Quando eu faço a mudança junto com a pessoa sendo gestor, ela leva mais confiança. E assim eu consigo mostrar para ela o seguinte, olha, comprovar para ela, o que você fazia é legal. Ótimo, né? Quando eu já lembrei outra coisa. Que quando eu brinco muito assim, o padrão que você utilizava, certo? Sempre na sua vida, ele vai ser uma referência para a sua inovação do seu futuro. Ou a inovação do outro dia. Fantástico. Muito bom. Isso é algo fundamental. Isso é algo fundamental. O que quer dizer isso? Quebra de paradigmas. Eu não fico preso naquilo, né? Sim. Muito bom. E não pode ficar preso. A gente não pode ficar preso. Quando eu fico preso em algo, eu fico cego em algo. Eu não tenho a capacidade de enxergar realmente a inovação. E quando eu brinquei esse exemplo do café, olha, vamos fazer diferente, vamos provar, vamos saber. Eu estou quebrando esse paradigma dessa pessoa e conduzindo essa pessoa a pensar diferente. Uma vez que ela aceitou esse café, ela já vai ter possibilidade de trocar o açúcar, de trocar outras coisas, de trocar a receita de bolo, tudo. Porque comprovamos para ela que a inovação é boa. Então, o primeiro erro nosso, nós não sabemos o que é inovar. Quando eu falo assim que nós não sabemos inovar, que tudo virou uma febre de inovação. E não é assim. A inovação é uma mudança. Uma inovação é algo totalmente diferente que você está fazendo. É você mudar o que você fazia antes, quebrar seu paradigma mesmo, que muitas das vezes você vai ter que pegar aquela receita que você fazia, certo? Que era a receita melhor da sua vida, você vai ter que se deparar no dia para assim, e agora? Eu não posso fazer mais essa receita, eu posso melhorar ela e criar outra receita com menos ingrediente e mais saborosa, criar uma receita mais rápida, criar uma receita até mais de acordo com o seu público-alvo. Com certeza. Boa, porque às vezes a gente se compara muito ao café do vizinho, né? A gente está falando aqui entre linhas, né? Mas porque é isso mesmo. E às vezes a gente se compara ao café do vizinho, a gente se compara a performance do carinha que trabalha do nosso lado, a gente se compara na maneira como outras pessoas chamam atenção através da comunicação, mas a gente não pensa no nosso público-alvo, né? Isso é fantástico que você trouxe, porque assim, claro, eu sempre vou ter que fazer um benchmarking para saber o que eu posso melhorar, né? Então veio a onda do brigadeiro, por exemplo. Brigadeiro é uma coisa padrão, né? A bolinha marrom, enroladinha, delícia, né? E de repente começaram a surgir o quê? Brigadeiro gourmet. Inovação, eles inovaram a forma de servir um brigadeiro, né? Isso é fantástico. E de repente surgiram várias empresas, cada um oferecendo um brigadeiro diferente, com uma receita diferente, né? É bem isso que você está trazendo com o exemplo do café. Ou seja, existe um benchmarking, poxa, o que o meu concorrente está fazendo? O que o meu vizinho está fazendo? O que a pessoa do lado está fazendo? Legal, já entendi o que ele está fazendo, mas o que eu posso fazer de diferente, ou seja, com a minha essência, com o meu método. Isso, né? Isso. Essa é a palavra benchmark, né?
Benchmark, né, pessoal? É a gente buscar o de fora, o melhor, o que é top e tentar trazer para mim, mas trazer para mim da minha forma, né? Então, o primeiro erro das pessoas é não saber o que é benchmark. É busca em locais errados. E depois tenta fazer aquela mesma receita daquele brigadeiro que eu achei top em casa. Só que em casa eu tenho um outro ambiente, em casa eu tenho outra atmosfera, em casa tem outra panela, em casa eu tenho outros ingredientes. Então, o que eu tenho que fazer? Benchmark. É até interessante que eu faço parte de um grupo de benchmark de um pessoal de Master Black Belt que foi criado em São Paulo. Quando eu me formei, eu recebi um convite para criar esse grupo. Então, hoje estamos em 6 pessoas especialistas que a gente roda algumas empresas vendo benchmark. E a gente olha o benchmark, discute aquele benchmark, aquele issue ali, tudo mais, e pega o que é bom para a gente e inova. Por que eu dei esse adendo, né? Só para... Estou lembrando aqui, já estou colocando. E o ponto fundamental do benchmark, que o pessoal faz errado. Primeiro, escolher o lugar correto para fazer benchmark. Quem é o meu principal cliente? Quem é o meu market share, aquele top supra-sumo que eu tenho que fazer o benchmark? Legal, descobriu? Faça o benchmark. Mas olha o método que ele executa, como ele executa, quais são as abordagens, as etapas que ele faz e o principal, a saída deles ali, né? Como eles fazem. Depois, leva isso para sua casa e compara com o seu método. O que eu posso aproveitar daquele benchmark que eu vi, de fazer um café, que eu não faço diferente? Nossa, eu vi que aquele benchmark, ele coloca o pó dentro do coador ali. E exemplo, eu fazia o pó direto na água. Olha só que interessante. Então vamos tentar fazer diferente? Olha só, esse tentar fazer diferente, eu estou inovando o meu processo, baseando no benchmark que eu vi. E que eu provei o café também lá dele, né? Estava bom. Feito isso, eu consigo fazer um moldal, fazer um processo, uma maneira que se adequa à minha realidade. Hoje em dia o pessoal não faz isso. É igual feedback. Né? Feedback, eu posso te dar um feedback referente a algo ou pedir um feedback seu. Essa de pedir feedback é o tremendo. Saiba para quem você vai pedir um feedback. Esse é o primeiro ponto. Porque senão, no lugar de você se motivar, você vai desanimar na sua vida. Essa é a realidade. E essa questão do benchmarking que você está trazendo, o Emerson, as pessoas têm a tendência de fazer o benchmarking, mas já focando no resultado, né? E não focando no método. E aí, quando chega dentro de casa, não sabe nem as ferramentas a começar, né? E aí é um ponto que eu queria, tem alguns comentários, algumas perguntas que eu já vou pedir para o Emerson responder, gente. Mas antes disso, Emerson, por exemplo, eu não estou habituada a utilizar métodos ágeis, né? Por onde eu começo? Vamos para a ferramenta agora. Legal, agora vamos lá. Agora visualizar toda essa explanação que a gente deu aqui sobre o que é, né? Vamos botar na prática. Agora eu vou começar a vender um pouco a linguagem. Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, é interessante que essa pergunta, muitas pessoas que entram em contato com a Leanquality fazem isso para mim, faz para a gente. Por quê? Eles são profissionais do mercado, que querem fazer algo, mas não sabem onde que eles vão. E qual é o diferencial nosso da Leanquality? Que eu pego a sua necessidade, eu escuto, eu entendo ela e moldo um treinamento, eu faço um treinamento específico para você. Um treinamento versus mentoria. O que significa isso? Muitas das vezes a gente fica meio que frustrado, porque a gente faz treinamentos, aí a gente sai aquele treinamento, assim, igual treinamento motivacional. Você sai querendo uma camisa de super-homem ou Mulher Maravilha, querendo transformar o mundo. Só que passa 2 dias, você se depara com uma realidade novamente. E faz com que você dá uma desacelerada tremenda. Por quê? Aquilo ali não foi vivenciado para você na sua vida ali. Ou até mesmo aquela lacuna que você tinha, ela não foi sanada. Ou quando foi sanada, você estava naquele momento assim, de auge, que você
olhou assim esse horizonte, né? E que eu falo de ferramentas? Exemplo, uma pessoa está iniciando no mercado, primeira coisa que a pessoa tem que saber é básico, eu preciso entender números, eu preciso entender dados. Por que dados? Boa. Eu tenho que saber o seguinte, em qualquer lugar, em qualquer processo, sendo no RH, hospital, empresa, comércio, em qualquer processo tem dados. Se eu conheço dados e sei como capturar esse dado, que capturar? Obter os dados corretos. Porque às vezes tem tantos dados que eu não sei qual desses dados que é essencial para mim. Então vamos lá, eu estou falando isso, mas agora eu vou começar a brincar com ferramentas. Tá. Se eu quero colocar dados, eu tenho uma folha de verificação, que eu posso criar ela, de acordo com a minha visibilidade. Se eu quero conhecer dados, eu faço uma folha de estratificação, eu estratifico esses dados. Se eu quero ter uma leitura dos dados, eu faço um Pareto. Ah, então. E esses dados, né, para trazer na realidade da galera, pode ser assim... o quanto eu produzo naquele dia, né? Ou quantos clientes eu atendi, por exemplo, né? E no final do dia, o quanto efetivamente virou uma ação, gerou um negócio, quantos cafés eu vendi. Seria isso? Sim, isso. Até então, para você saber quantos cafés você fez, quantos insumos que você gastou, quantos pó você gastou, para você conhecer esse universo, que você está coletando os dados. Por quê? Para você melhorar um processo, você tem que primeiro conhecer os seus números, né? Você tem que conhecer seus dados. Você tem que saber quantos cafés você faz, qual é o sabor do café. O que é isso? Nós transformamos dados que são atributos, que eu atribuo algum valor nele, que é sim ou não uma qualidade, em variáveis. Que é dados variáveis? Dados que oscilam, que variam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São números. Então, quando eu começo a transformar esses dados em variáveis, eu consigo ter uma leitura dele. E aí que eu entro com ferramentas para me conhecer um pouco melhor. Eu tenho esses dados, então eu preciso conhecer ele o quê? A nível de quantidade, utiliza um gráfico, ou pode ser um gráfico de Pareto, um gráfico de barras, que muitas das vezes vocês veem em empresas. Né? Olha, não, quero fazer algo mais robusto, quero ver uma variação. Utiliza uma carta de controle. O que é uma carta de controle? Carta de controle. O que é uma carta? Já vem na minha cabeça que é uma folha. Né? Controle. Eu vou controlando, eu vou marcando. Olha, o café tá bom, tá com açúcar, sem açúcar. De tal forma que eu vou fazendo esse movimento aqui. Então, eu vou conhecendo a variação do meu processo. Conheci isso? Legal. O mundo não é perfeito, né? O mundo tem problemas. E problemas tem em todo lugar. Concorda comigo? Agora, quando o profissional já começa a ter uma visão de pequenas ferramentas básicas para solucionar problema, ele vai pegar aquele dados dele, certo? Que teve um problema, e vai implementar uma análise de causa básica até então. Mas como implementar uma análise de causa? Porque tem que saber a causa raiz. E hoje a gente não tem essa visão. Quem não conhece ferramentas, muitas das vezes, só faz contenção. Furei meu pneu, furou. Eu vou lá e troco o pneu. É contenção. Porque eu não sei o motivo por que o pneu furou. Né? O café está ruim, faço outro café. Mas por que o café está ruim? Então, entraria aquela metodologia dos 5 porquês? Aí... Legal. Os Sabe 5 porquês... Sabe quem faz muito metodologia de 5 porquês? Criança, né? Nem me fala. Eu tenho meu filho de 3 anos e 8 meses, que aí começa a conversar com ele e fala, mas por quê? Por quê, papai? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E olha, ele usa bem melhor que a gente. Os 5 porquês aí para causa raiz de problema é fantástico. Sim. Né? Aí tem os macetes, né? Que quem conhece a ferramenta sabe brincar. Que até então, o que eu estou falando no universo para você se chama ferramentas gerenciais da qualidade. São as 7 ferramentas da qualidade. Isso aí para mim é um pacote que eu falo que todos os profissionais deveriam fazer, independente da área. Por quê? Em todo lugar eu vou ter dados. Em todo lugar eu vou ter problemas para resolver. Em todo lugar eu vou ter ações para implementar. Sim. E em todo lugar eu vou ter indicadores. O
O que é indicadores? Que me indica algo, né? Que está me medindo se eu estou bom ou não estou. Então, uma vez que a pessoa tem essas ferramentas básicas, esse alicerce, fica mais fácil até mesmo para ela conhecer o que ela vai fazer depois. O que acontece muito com os profissionais é a onda do momento. Sabe que é a onda do momento? Vem aquela onda. Scrum, Agile, Six Sigma. E a galera vai lá e começa a fazer sem noção nenhuma, sem bagagem nenhuma. Aí o que acontece? Nada. O que acontece é que a pessoa... Nada. Porque a pessoa faz o treinamento, naquele momento coloca lá no currículo, sou Green Belt, sou isso, não sei o que, tudo mais. Aí chega no dia a dia, né? Na execução. Aí sim que eu começo a me perder. Aí é a hora que eu pego, se eu tivesse uma borracha para pagar aquilo no currículo, na hora eu pagaria. Mais ou menos isso, porque chega um ponto. E é verdade. Você desperdiça um grande desenvolvimento, né, do momento, mas é algo importante, porque você não dá o devido foco, a devida atenção, e aquilo vai pro ralo, né? Vai pro ralo. E estamos falando de coisa simples, né? Ferramenta de qualidade, para quem hoje não tem conhecimento nenhum. Legal, eu tenho conhecimento, certo? Agora eu tenho que ter uma visibilidade de melhoria contínua agora, porque até então meu conhecimento, eu consigo ter uma visão de um problema, sanar o problema, implementar ações de melhoria. Só que agora eu preciso fazer o seguinte, ação de melhoria pontual. Agora eu preciso ter uma visão de melhoria sistêmica. Legal. Então vamos ser expert em problemas. Que a melhoria contínua, né, para o pessoal entender, vai ser aquilo que vai estabilizar essa implementação, esse novo método, né? É o que vai manter ele mais sólido, certo? É o famoso que o pessoal sempre fala, PDCA, né? O ciclo de Edward Deming e tudo mais. O PDCA nada mais é que ele é um círculo onde ele fala o seguinte: primeira etapa, planeja, analisa, elabora, depois a segunda etapa, executa. A terceira etapa, verifica o que você executou, se está de acordo com o que você estabeleceu lá como padrão. E depois, a última etapa, legal, você estabeleceu, deu o resultado, padroniza. Depois que você padronizou, volta no PDCA novamente e analisa esses mesmos dados. Por quê? Estamos falando de melhoria contínua. Faz de novo. Faz de novo. Então, o PDCA ele pode ser utilizado de duas formas. Uma na melhoria contínua, rodando o PDCA, ou desfragmento ele em 8 partes e ver o NMASP, que é uma metodologia de análise e solução de problemas. Que também utilizo a abordagem PDCA, certo? Mas já focado ao quê? Agora, melhoria contínua. Então, eu já saí do universo básico de ferramentas, eu já tenho isso, agora vou ser um especialista, agora é melhoria contínua. Então, eu posso ser um MASP, eu posso fazer um 8D, que é 8 disciplinas para você analisar. Oi, Emerson, tá contando uma coisa engraçada. Eu estava atendendo um cliente, né, um engenheiro, ele é querido, né? E aí eu apliquei uma ferramenta. Falei, hoje a gente vai fazer uma ferramenta para a gente descobrir algumas coisas, tal, dentro do processo de mentoria. Aí ele olhou assim, isso aqui é um PDCA, né? Falei, falando com quem? Tá vendo? Tá vendo? PDCA, né, Amanda? Eu falei, Então, assim, a gente às vezes escuta esses termos, PDCA, tal, como é que eu vou aplicar isso? Gente, a gente aplica isso em processos terapêuticos. É um processo muito simples que dá resultado, né? Então, eu super incentivo vocês experimentarem, né? Para vocês terem visibilidade do resultado do trabalho de vocês. Experimente com a Lean Quality. Tem, com certeza. Tô brincando, né? Mas o que acontece o PDCA, ele utilizado corretamente, a pessoa sabendo fazer ele, nossa, você consegue ter melhorias. É que hoje o pessoal não sabe fazer PDCA. Nós somos muito bons, nós somos ótimos para fazer. Somos péssimos para planejar. Por quê? Porque somos muito produtivos. Somos muito ágeis.
somos muito dinâmicos e planejamos mal. Quando planejamos mal, a primeira estratégia já vai mal. Depois eu executo. E somos muito ruins também, sabe fazer o quê? Checar ações. Fazer o famoso follow-up. Garantir do que a ação que eu estabeleci realmente foi implementada. Porque a gente fica naquela situação. Eu executo. Se deu problema, eu volto de novo e faço. Em nenhum momento eu paro e começo a analisar o contexto geral de estratégico. Calma aí, eu vou ter que refazer de novo no planejamento. Sim. E olha, agora eu vou ter que ver ponto a ponto meu PDCA, minhas ações, e estabelecer, sim, uma verificação efetiva. Uma vez ponto importante, Emerson, por exemplo, até dezembro, né, estava todo mundo planejando o ano de 2020, né? Então, estava redondinho, né? Aí chega janeiro, beleza, vou fazer meu plano acontecer agora, meu plano de ação, meu planejamento, pá. Fevereiro o negócio começa a ficar meio esquisito, né? Em março para tudo, né? E aí? Sim. Né? Qual que é a melhor recomendação? É o follow-up, a gente volta. Por isso que é um ciclo, né? O PDCA é um ciclo. Sim. Então você volta naquele ciclo e refaz de acordo com o seu momento. E é importante as pessoas entenderem, né, Emerson, que não está escrito na pedra, gente. Né? Isso pode ser mudado, isso pode ser melhorado. Por isso que chama melhoria contínua, né, Emerson? Sim, isso é o ponto fundamental. E quando você volta, eu volto lá no planejar. Porque no planejei em dezembro, não foi? Só que agora estamos em março e mudou todo o ambiente. O ambiente externo mudou. Então, eu vou ter que voltar novamente no meu planejamento e fazer já algo de melhoria e com inovação, né? Que a gente brinca. Já rodando o PDCA, já focado a melhoria de processo, focado, já contemplando essa mudança. Por quê? Na etapa planejar do PDCA é onde você vai fazer algo que nós chamamos de análise de causa. Vai fazer uma análise no seu cenário atual. E aí que é o segredo. Porque se você faz uma análise do cenário antes e depois passou um dado momento, você analisa e viu que não deu resultado, opa, calma aí. Será que alguma das entradas que fez com que acontecera isso não foi contemplada lá na minha análise? Será que quando eu fiz meu 5 porquês, meu diagrama de esticar o espinho de peixe, falando o que será de fatores que poderiam ocorrer na parte de método, mão de obra, meio ambiente, matéria-prima? Será que eu contemplei todos os fatores? Não. Então você consegue comparar isso quando você faz o PDCA corretamente. E aí você começa já a ter um profissional com uma visão de melhoria contínua a nível método de análise e solução de problemas ou até mesmo metodologias de solução de problemas. O Emerson, eu queria agora aproveitar, vou deixar você tomar uma água, tá? Valeu. Eu queria ler aqui algumas... Olha só alguém cheirando essa bola aqui, a Ritinha. Ritinha Grilo? É irmã do Wagner Grilo, Ritinha? Você? Emerson é um profissional exemplar, além de sempre superar expectativas. Ele está sempre estudando, se atualizando e é também uma história de vida maravilhosa. Ele dá aulas maravilhosas. Um dia eu quero assistir uma aula sua, hein? Tem uma pergunta aqui, até uma observação, na verdade, que o Thiago fez. Hoje o mundo está vivendo uma nova transformação. Quais outras ferramentas virão? Na realidade, estamos acontecendo hoje, estamos fazendo junções de ferramentas. Se a gente começa a ver o Agile, hoje o método ágil, ele nada mais nada menos que eu peguei um PMBOK, certo? Eu tinha um PMBOK PMBOK, ele é uma gestão de projetos, certo? Só que ele segue as áreas de conhecimento, as 11 áreas de conhecimento, eu analiso e tenho todo um roadmap, toda uma abordagem para mim estar fazendo um projeto. Aí chegou uma dada sacada seguinte, preciso ser Agile.
já com redução de desperdício, abordagem de Six Sigma, gestão de projeto. Então, esses métodos estão combinando ferramentas. O que a gente está acontecendo. Quando a gente brinca Agile, eu gosto de frisar muito isso, é a flexibilidade, é a capacidade que quando você deparar com se tem um projeto, certo? Vamos lá, um exemplo bem rapidinho. Tem um projeto de construção, certo? E eu estou na parte de fundação da minha casa, está chovendo. O que eu faço agora? Vou parar a construção? Não. O Agile, vamos lá, vamos ser flexível. Então, vamos lá, a fundação, então você vai pegar, vai construir uma cabana, vai fazer isso aqui, vai fazer a fundação, a mesma coisa. Então, o Agile vai mostrar para você outra metodologia de você adequar o seu projeto de tal forma que você segue a mesma abordagem. É o foco do Scrum Hunter, todas essas abordagens agora. Então, o que está acontecendo agora, que já estão vendo, é algo que nós chamamos digital. Era digital. Por quê? Todas essas ferramentas. Eu preciso inovar, mas de forma digital agora. Eu preciso agora ser ágil de tal forma de ter produtividade usando os meus contextos digitais. E o que estamos tendo hoje, se vocês separarem, está fazendo com que as criações de ferramentas a nível digital tá assim, louca. E está fazendo também outros pontos. Exemplo, falo por mim. Eu até então, o treinamento meu está tudo online, tudo face-to-face. Agora, eu adequei para treinamento online. Eu tive que buscar abordagem, buscar diferenciais que as pessoas não fazem, buscar meios digitais, interação real-time com a pessoa, para me conseguir atingir o público-alvo que eu quero. Então, essa era agora é a era da parte digital, onde nós estamos falando algo que é muito fundamental, indústria 4.0. Indústria 4.0 é uma indústria versátil, onde eu tenho internet das coisas, eu tenho comunicações em real time, tudo fica em nuvem. Fora isso, dentro desse cara está entrando uma figura que até então não tinha, que nós chamamos líder do futuro. É um profissional que já saiu do patamar antigo, é um profissional que ele tem por princípio agora inteligência emocional. E gestão remota, né? Isso. Por quê? Eu cheguei em um dado momento que eu capacitei minha pessoa, eu treinei meu funcionário, eu dei know-how para ele, tecnologia, eu ensinei ele a ficar o expert. Só que eu não conheço nada de inteligência emocional. Ele já chegou no ápice dele, a nível profissional. Com a inteligência emocional, você consegue moldar os gaps que ele tem a nível de personalidade para ele chegar mais além ainda e você vai ter mais resultados do que tinha antes. Então, já começa a chegar uma era que já acabou, já está acabando aquele modal de gestor antigo, pessoal. Desculpa falar isso para vocês, mas está acontecendo isso. E da mesma forma, eu já jogo para qualidade. Qualidade 4.0, Supply Chain 4.0, todas essas abordagens a nível de digital e ágeis. Então, respondi a pergunta. Fantástico. E é até aqui o que o Du Souza está falando, né? Ferramentas já existem aos montes, né? Minha opinião é que dado momento de crise, as pessoas aprenderão e desenvolverão novas formas de aplicar, né? E, ótimo, pessoal, perfeito. A gente tem 1 minuto de live que o Instagram vai derrubar a gente. Vamos combinar o seguinte, o assunto está muito bom. Se o Instagram derrubar, a gente volta para ficar mais 5 minutos, pode ser? Volta com a gente aí, pessoal. Volta aí, hein? Ó, parceria aí, volta com a gente. Daqui a pouquinho. Eu vou encerrar, então. E aí a gente já volta, tá bom? E aí a gente fecha, 8h20 a gente fecha, pode ser? Legal. Então tá bom. Já eu puxo você de novo, Emerson. Good job. You're welcome.